Então, na verdade, o meu primeiro contato com o Kleber, né, o Gu, foi no ônibus indo trabalhar na fábrica, né? Eu comecei a trabalhar, logo que eu cheguei no Japão, ele já estava há um tempo, só que ele era muito moleque, ele era muito bagunceiro. Então você imagina, 6 horas da manhã ele entrava no ônibus, ele enchia o saco de todo mundo, ele acordava o pessoal, ficava falando com o pessoal. Teve um dia que ele entrou com um rádio, 6 horas da manhã, ouvindo um rádio, né, no último volume. E aí eu pensava, nossa, uma hora eu vou pegar esse moleque e vou bater nele, né? E eu sabia que no Japão, se arranjasse briga ia ser complicado, mas esse foi... E aí também teve uma vez que ele acabou mexendo com o rapaz, com o senhor que morava comigo, só que ele não tinha respeito nenhum, né? E aí eu falei assim, nossa, eu preciso bater nesse moleque, ele é muito chato. Então, teoricamente, esse foi o nosso primeiro contato. Aí eu me lembro um dia que eu tava sentado no ônibus e ele sentou do meu lado. Eu falei, hoje eu vou bater nele, porque eu achei que ele ia encher meu saco, né? E aí ele falou, olha, eu tô sabendo que você dá aula de jiu-jitsu, eu treino um pouco de judô e eu queria treinar jiu-jitsu. Eu falei, não, você pode ir lá, eu vou dar aula de graça pra você, não precisa... Eu falei, vai ser a chance de eu bater nele sem precisar ser preso. E aí ele acabou indo, mas ele era um menino bom, ele só precisava de um direcionamento, né? Ele só precisava talvez um pouquinho de disciplina, né? E talvez eu também tinha acabado de chegar no Japão, né? Sabia que aqui era um lugar diferente e tal, então meio que me prendeu, mas acho que se tivesse ido no Brasil eu tinha batido nele na primeira oportunidade. Poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, trazendo a por isso eu posso suportar. Por isso eu posso. Primeira vez meus pais vieram junto, né, pro Japão. Aí depois eles voltaram, depois meu pai ele veio sozinho, aí ele ficou 2 anos. Aí ele acabou voltando pro Brasil e a terceira vez eles voltaram juntos de novo, né? E o Kleber tinha ficado no Brasil com meu tio e com a minha avó nessa época, né? E quando meus pais conseguiram se estabilizar um pouco mais aqui, eles resolveram trazer, né, nós pro Japão. Então aí meu pai resolveu trazer nós aqui pro Japão, então aí veio só eu e o Kleber, né? E aí o Kleber a gente veio de avião e a gente ficava naquele medo, naquela insegurança, e como que vai ser, né? Primeira vez viajando de avião. E foi bem legal, né? Porque a gente conseguimos chegar aqui, a princípio a gente queria estudar, né? A gente não conseguimos estudar e a gente começamos já a trabalhar. A gente não conseguiu estudar aqui no Japão, porque nesse período eu ia ter que fazer o coco, né? Então para mim fazer o coco na parte do dia. E eu queria, na verdade, trabalhar, porque eu queria ajudar meus pais financeiramente, né? E o Kleber também. Então o Kleber ele queria parar de estudar para realmente ajudar os meus pais financeiramente no Brasil. O meu pai, antes dele vir pro Japão, ele tinha 2 caminhões, né? Então meu pai tinha 2 caminhões, meu pai tinha motorista. E quando o serviço começou a cair, começou a ficar mais difícil, ele começou a ter que vender um caminhão. Então o serviço começou a cair. Então para ele poder manter tudo o que ele tinha no Brasil, já começou a ficar mais difícil. Por isso que ele resolveu realmente vir para o Japão, que ele queria melhorar a parte financeira para voltar para o Brasil, comprar um caminhão de novo e continuar, né? Só que eu falo que Deus sabe de todas as coisas, né? E meu pai foi ficando aqui, meu pai foi arrumando outro serviço, meu pai foi trabalhando de tantocha, a minha mãe também. Depois eu e o Kleber começamos a conhecer o jiu-jitsu. O Kleber conheceu o jiu-jitsu primeiro que eu, né? E o Kleber, quando ele começou a fazer jiu-jitsu, ele fazia com 3 pessoas que eram amigo nosso, né? E até então a gente não conhecia o Sensei Maurício Dai, né? E o Kleber começou a treinar, e nesse meio tempo foi quando o Sensei Maurício foi começar a visitar esses rapazes também. Depois aí ele fez uma aula, né? E assim, ele tinha uma noção básica, né, de judô, mas eu digo que o Kleber, o Gu, ele foi resiliente, né? Eu acho que ele não tinha, se fosse para escolher um atleta, ele não seria o cara que seria o escolhido por ser o melhor. No entanto que mesmo depois de trabalhando muito com ele dava muito trabalho, né? Sempre ia para os campeonatos. Eu acho que demorou anos para ele ganhar a primeira luta, né? E ele perdia feio, ele apanhava muito nas lutas, né? E ele ficava até bravo, de tanto que ele, às vezes perdia a luta de 10, 20, 30 pontos. Então eu digo que ele foi um cara que correu atrás, literalmente ele foi dedicado, porque ele tinha todos os motivos para não continuar, né? Não tinha habilidades, mas ele sempre foi um cara dedicado. Mas depois que ele encontrou o caminho, né, ele começou a se destacar,
Então eu acho que a palavra mais forte que a gente tem para falar do Kleber é dedicação. Ele correu atrás do sonho dele. Quando a família dele foi embora, nós tivemos até quase que um atrito, porque a mãe dele pediu para que eu falasse para ele ir embora pro Brasil. Onde já se viu a família ir embora e ele querer ficar no Japão. E aí ela falou, você fala com ele? Quando eu fui conversar com ele, ele falou, professor, o senhor está indo embora pro Brasil, o senhor falou que eu posso ficar na sua casa, então eu vou ter onde ficar. E o meu sonho é ser lutador, é seguir esse sonho que eu tenho. Então foi aí que eu falei, eu não vou falar nada, se é o sonho dele, ninguém tem esse direito de tirar esse sonho. E graças a Deus, e aí eu passei a apoiá-lo, falei, né, com a mãe dele, falei, eu não vou pedir pra ele não. Ele vai ficar e o que ele precisar da gente, nós vamos ser a família dele. E a partir daí, ele deixou a família ir pro Brasil e ele ficou com a gente e correu atrás desse sonho. Então esse é mais né, eu acho que a dedicação e correr atrás do sonho dele e ele chegar onde ele chegou, pra mim não é surpresa, né? Porque ele sempre perseverou por isso, né? Então eu fico muito contente de ter dado esse voto de confiança e ele ter feito por merecimento. Abandonou a família, ficou aqui sozinho para correr atrás do sonho dele. E quando o Dai foi visitar eles começaram a chamar o Dai para treinar. E no jiu-jitsu a gente tem um respeito, né? Que a gente nunca chama um faixa preta para treinar você sendo menos graduado, né? E ali foi bem legal porque o Dai catou, ele era mais baixo, ele catou os caras todos 120, 110 quilos ali, o Dai saiu realmente batendo em todo mundo. Então o Dai realmente ele ganhou respeito ali na força ali. Então o pessoal entendeu, pô, quem que é esse cara? Ele não é qualquer um, né? E depois o Dai Kato começou a conhecer o Sakamoto, né? E o Sakamoto junto com o Dai ali resolveram montar a primeira academia da Bonsai, né? E essa primeira academia da Bonsai era perto da delegacia de Wata, era um lugar bem pequenininho, era uma garagem ali. Graças a Deus esse espaço começou a ficar pequeno, né? A gente mudamos para outro espaço que era do lado de um restaurante do Gasto, né? E ali a gente teve muitas histórias boas, né? Porque a Bonsai a gente nunca focamos em... O Dai principalmente nunca focou em ter uma equipe tão grande, mas sempre ele focou realmente em ter qualidade. E eu e o Kleber os mais novos, né? A gente tinha 15, 16 anos ali. E naquela época não tinha categoria juvenil, né? Então a gente já começamos a lutar com os adultos, né? Então a gente sempre ia para Nagano, ia para Tóquio, às vezes tinha uns campeonatos internos para extra, tipo, então o Sakamoto às vezes chamava nós para ir ali pra gente poder estar lutando com o pessoal nos campeonatos internos ali. E tudo isso realmente foi servindo de experiência para nós. A primeira vez que eu tive contato com o Bull, eu conheci ele nos Estados Unidos, na verdade, eles estavam indo lutar o Mundial, se não me engano, e depois eu iria vir para o Japão. E aí a gente perdeu um voo junto e ficou um dia a mais lá nos Estados Unidos e depois a gente veio para o Japão e aí a gente passou um mês junto praticamente, porque ele mandava junto com o Marquinhos, com o Satoshi, com o Preta, né? Então a gente ficou aí um mês junto, então foi o primeiro contato que eu tive com ele. E isso foi em 2013, né? Tudo faz uma piada, uma brincadeira, então eu tenho boas memórias, né? Do tempo que a gente passou junto aqui no Japão. E depois, acho que em 2000, o Marquinhos foi lutar no Brasil e ele foi para ajudar o Marquinhos a treinar. E aí ele ficou mais um tempo lá em casa e assim, eu acho que ele é uma pessoa que traz uma coisa boa, né? Porque ele ficou um mês no Brasil e ele carrega amizades até hoje, né? Tanto é que sempre que a gente vem, o pessoal pergunta dele, né? Então mesmo que ele tenha ficado pouco tempo no Brasil também, ele deixou amigos lá. Então acho que isso é sinal que ele é uma pessoa bem cativante, né? Uma pessoa boa. O Kleber eu fui ter mais amizade com ele quando eu vim em 2006. 2006? Quando eu vim com Cobrinha, porque aí eu fiquei 3 meses e aí o Kleber morava na rua de trás do apartamento do Dai na época. E aí a gente saía bastante pra correr, pra jogar bola, a gente ia comer junto. Às vezes eu ia na casa dele ficar jogando videogame, aí foi quando eu conheci mais ele. Mas ele era bem, tipo, adolescente na época, assim, ele era bem moleque mesmo, né? Tinha 18 anos.
Não mudou muito, mas ele era bem crianção, assim, né, na verdade. E a idade, na verdade, o irmão dele, né, que era o Chris, regulava mais idade comigo. Então, tipo, na verdade, no começo eu era mais amigo do Chris do que do Kleber, na verdade, né. Aí em 2006 eu fiquei 3 meses, sabe? Mas aí depois eu fui embora de novo. Aí eu voltei em 2007, aí foi quando a gente começou a competir mais, foi porque eu também queria ajudar a fazer o nome da academia mais forte, e eu achava que tipo, eu tinha um potencial assim de ganhar os campeonatos e até mesmo incentivar os alunos a lutar, né? Então foi quando tipo, a gente conseguiu ter mais competidor ali, né? Aí depois veio, na época o Kleber já tinha pegada roxa, né? E aí foi quando o time começou, tipo, a destacar bastante, assim, né, competidor, né? Foi muito engraçado porque aí teve uma época que a academia já começou a ter uns treinos mais duros. O Toshi veio do Brasil nessa época também, em 2008 ali. Aí tinha o Fernando, o Aliven, que veio de outra equipe, que era um cara muito forte, muito duro, e era faixa roxa também. E é outra história engraçada, porque o Fernando lutou com o Toshi ganhou dele no campeonato e ele veio pra academia. E aí depois nessa mesma leva veio o Juan. E aí o Juan também ganhava bastante campeonato, então foi quando o time tipo, ficou muito forte, os treinos ficou bom. Aí já tinha tinha o Dai, tinha o Toshi, o Fernando, o Juan. Aí depois entrou o Hideki também, o Hideki era faixa branca de jiu-jitsu, mas já era faixa preta de judô e muito forte. Então na verdade assim, o Kleber não chegava a ser o destaque da academia. E tem uma fase engraçada, né, porque quando ele foi fazer exame pra faixa marrom, todo mundo foi, né, pra faixa marrom, e na época eu falei pro Dai que eu achava bom segurar ele mais um tempo, porque o Kleber, ele já era durinho, mas ele não passava confiança pra gente. Às vezes tinha campeonato que ele lutava bem, ele ficava campeão, aí quando chegava no outro campeonato ele perdia, tipo, na primeira luta. E aí uma outra coisa engraçada, que foi também, tipo, uma conversa que eu tive com o Dai, foi porque na categoria pena, ele às vezes perdia a primeira luta, aí ele ia pro absoluto e ganhava absoluto. E aí, tipo, aconteceu isso umas 2 vezes. Aí foi quando eu, tipo, entrei numa conversa assim com o Dai e falei que eu achava que o Kleber se dava melhor lutando com um cara maior. O jogo dele casava mais com um cara mais forte do que com um cara do peso dele mais rápido, né? E aí o Kleber lutava de a faixa roxa peso pena. Aí ele fez a transição para faixa roxa peso leve. E aí nesse ano que a gente reprovou ele para faixa marrom, foi quando ele conseguiu ganhar todos os campeonatos. Foi quando ele ganhou o Rickson Gracie, ele ganhou o All Japan, ele ganhou o Asiático. E aí foi quando, tipo, acho que virou uma chave nele ali mesmo. Tanto que, tipo, no último ano de faixa roxa dele, assim, foi quando ele começou a fechar as categorias com Toshi. E aí ele começou, tipo... E uma das coisas que é até engraçado, infelizmente não tem o vídeo de eu falando isso pra ele. Mas o conselho que eu falei pro Kleber era que ele não tinha uma posição específica dele. Tipo, o Kleber, ele lutava com todo mundo, ele sabia quedar, ele sabia passar, ele fazia uma guardinha, mas ele, tipo, fazia tudo mais ou menos. Mas ele não tinha uma posição que era perigosa. Né? Por exemplo, ele não tinha aquele negócio, se eu chegar no 100 kg eu finalizo, se eu montar eu finalizo, se eu pegar as costas, acabou. E aí foi muito engraçado, que aí eu falei pra ele tinha que ter uma característica pra você saber, né, quando você vai treinar, o caminho que você tem que ir pra chegar até aquela posição. E aí foi quando, tipo, ele ficou com o Tokuyosa dele, que é o triângulo, né, que aí foi onde ele se achou. E eu falo bastante que, como no treino ele era o mais levinho, mais magrinho também, ele passava muito aperto, porque todo mundo quedava, ficava amassando muito ele. Então ele conseguiu desenvolver um jogo de guarda muito agressivo hoje em dia, mas que no começo ele sofreu muito, porque até chegar nesse nível que ele tem hoje, tipo, ele tomou muita massa, né? Ele teve muita paciência, esse é o lado positivo dele, né? 僕が前のジム、所属してたジムに、なんか打撃の練習に来るって言って、で、サトシ・クレベル・マルキニョス3人でこう来てて、そうでまず最初は、その柔術の、ね、選手だっていうのは知ってて、あれなんでこんなとこにっていう、クレベルはもう MMA やってたんで別だと思うんですけど、それこそサトシはそれが初めてだったみたいなのを、確か僕はもうずっとマフィアって呼んでますけどやっぱ敵味方がはっきりしてるじゃないですか、そうだから仲間にはすごいこうなんか優しくて、でお前はどっちだみたいな感じ、なんか雰囲気がすごい強いんで、多分育ち方じゃないですけど、多分いろいろと迫害されながら
なんか育ってきたっていうのも噂に聞いてるから、だからそういうのもあってなのかなっていう、それがあってだから仲間にはこう熱いところがあるんだろうなって思います。Uns fatos curiosos assim, que a gente vivemos no Brasil, né? Quando a gente era mais novo, a gente morava num bairro e esse outro bairro tinha meio que uma rivalidade, né? Entre os dois bairros. E teve um dia que o Kleber catou e brigou com o menino desse outro bairro. E ele catou e saiu mais cedo da escola. E quando ele chegou em casa, ele chegou pra mim e falou assim: eu saí mais cedo da escola porque eu briguei com o menino. E até então eu falei assim: acho que foi normal, né? O Kleber chegou pra mim e falou assim: que ele é folgado. Eu fui, derrubei ele e dei umas porradas nele. Eu falei assim: tudo bem, né? Tipo, não vai acontecer nada. No dia seguinte a gente fomos pra escola, a gente tava no ponto de ônibus, a gente viu na rua assim, mais de 30 pessoas vindo. Aí continuamos, a gente falou assim: acho que algum ônibus quebrou, aconteceu alguma coisa, o pessoal tá vindo tudo junto. E nisso começaram a se aproximar mais de nós, e de repente eles fizeram um círculo em volta de nós. Aí tinha umas pessoas maiores, porque já era mais velho, tudo. E a gente devia ter mais ou menos ali 13 para 14 anos de idade. E nisso um dos meninos chegou, pegou esse menino que o Kleber tinha batido e falou assim: não foi ele que te bateu? Aí ele falou assim: foi. Ele falou assim: então agora é só os dois. Aí abriu a roda ali, que o menino veio pra cima do Kleber, o Kleber já quedou ele e começou a bater nele de novo. Aí o Kleber começou a bater nele de novo, o pessoal começou a chutar o Kleber. Nisso que o pessoal começou a chutar o Kleber, eu comecei a defender o Kleber, comecei a bater no pessoal. E de nós dois depois começamos a apanhar, a gente só se defendia porque a gente não conseguia nem ver de onde vinha chute, porrada. E a gente começou a se defender, brigar ali. E essa história foi bem engraçada, né? Porque depois a gente voltamos pra casa, aí os nossos amigos foram em casa, queriam realmente voltar e devolver, né, e dar o troco ali realmente, porque para não deixar isso barato, né? Então teve essa situação. E uma outra situação que eu tinha um menino que eu sempre brigava com ele na escola, ele era mais pesado, ele era gordinho, né? E um dia eu briguei com esse menino ali na escola ali, eu bati nele, e quando acabou ele falou assim: na rua, quando acabar a aula eu vou te bater. E eu tipo, falei assim: não vai bater nada, né? Tipo, eu já bati nele agora, então vai ficar tudo tranquilo. E quando eu saí fora da escola, a mesma coisa. Naquela época só brigava dois, então quando tinha que brigar, tipo, então é só os dois que vai brigar. E nisso que ele veio pra brigar comigo, ele pegou um pedaço de pau. E nisso que ele pegou esse pedaço de pau, eu falei assim: agora não tem como correr, né? Eu vou tomar umas pauladas, mas eu vou dar umas porradas nele também. E quando ele começou a vir pra cima de mim com o pau, eu não sei de onde o Kleber veio. Aí o Kleber veio e segurou o pau. Quando eu vi que o Kleber segurou o pau, eu falei assim: agora é a minha hora. Aí eu comecei a bater no menino, e ali a gente quebramos umas mesas ali, porque tava na frente de uma lanchonete, quebramos algumas mesas ali e conseguimos tomar o pau desse menino também. Então eu vejo que nisso a gente sempre procurou proteger um outro, né? Meu pai sempre falava pra nós: o dia que vocês apanharem, chegar em casa e apanhar, vai apanhar dobrado aqui, né? Então a gente sempre tinha esse medo de chegar em casa, meu pai ficar bravo, querer bater em nós, porque a gente apanhou na rua. Então ele sempre ensinou realmente a gente resolver nossos problemas, não fugir dos nossos problemas, né? Então isso sempre acabava acontecendo, né? Então o Kleber sempre foi esse menino, tipo, pô, se tiver que resolver, a gente vai resolver, eu não vou fugir, né? Primeiro, eu ajudei na parte de preparação dele na época, quando ele foi lutar o do HIT, que era 3 lutas na mesma noite. Na época ainda ele 18 anos, acho. E aí eu lembro que na época eu ajudei tudo ele assim, mas eu lembro que ele ganhou. E é muito engraçado porque pra mim era mais ou menos muito parecido quando o Charles lutou, porque o Charles do Bronx, quando ele lutou o GP em São Paulo, ele lutou na categoria médio, que era 77 kg, e ele pesou tipo 72 quilos, né? E o Kleber, eu vendo ele ali também, quando ele lutou, ele era muito abaixo dos outros, né? Ele lutou na categoria de 70 kg, mas ele era muito magro, ele não tinha um físico. Até hoje ele não tem, né? Um físico de lutador de verdade. Mas ali a gente já começou a ver que ali era o caminho dele. Ele era um cara que tinha um coração muito agressivo, né? Que tipo, é o famoso, tipo, no Brasil a gente fala, não leva desaforo pra casa. Ele tipo tem esse kimochi, esse sentimento dele de sempre devolver, né? Tipo, ele não aceita. Então, tipo, isso foi uma das coisas assim que deixou ele muito bom no MMA, é o próprio espírito dele. Que é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo: você nunca
você pode ser o melhor professor do mundo, mas é uma coisa que você nunca vai ensinar seu aluno. É ter coração. Coração o cara vem. Ou ele tem ou ele não tem. É uma coisa que é dele. E o Kleber é dele. Tanto que o Kleber e o Toshi, não, a gente tem muito aluno aí que luta MMA, mas tipo, os dois que eu mais gosto de fazer coach assim é o Kleber e o Toshi por causa disso. Porque eu sinto que eles nunca ficam com medo, assim, tipo, de ir pra cima, independente do adversário, eles têm um coração muito bom. Pra mim é o tipo diferencial do Kleber, é isso aí. Que independente de quem ele for lutar, ele é muito valente. E a gente foi pegando cada vez mais gosto ali pelo jiu-jitsu. Aí teve, nesse meio tempo, tinha um professor que começou a dar aula na academia, que ele começou a dar aula de Shoto. A gente começou a achar legal, falou, pô, consigo usar o jiu-jitsu, consigo também guardar chute e porrada. A gente começamos a treinar junto com ele ali e a gente queria já começar a competir. E eu lembro que no começo eu quis fazer a primeira luta de Vale Tudo. E eu era muito novo, né? Eu tinha praticamente 17 anos, então eu não podia lutar sem autorização dos meus pais, né? E quando eu peguei essa autorização que eu levei para meus pais, ele falou assim, eu quero lutar um Vale Tudo. Meu pai falou assim, nossa, tá ficando louco? Você vai lutar um Vale Tudo? E não quis realmente deixar eu lutar ali, né? Ele achou que realmente não era a hora, né, daquilo ali realmente acontecer. E foi passando o tempo, eu fui deixando aquilo ali de lado, depois a gente conhecemos o Muay Thai, começamos a fazer o Muay Thai. E o Kleber continuou sempre lutando jiu-jitsu, se destacando no jiu-jitsu, né? E depois o Kleber começou também a treinar o Muay Thai, aí ele começou realmente a querer se desafiar um pouco mais, fazer esses campeonatos de Vale Tudo, né? Então dali realmente começou a carreira do Kleber no Vale Tudo. 喧嘩強いですよね、そもそも。僕はそこが彼の一番強いところはもうここだと思ってるので、もちろんこのうまいとか、ね、この攻撃力もじゃあ打撃だって別に強いし、まあ寝技なんて言うまではないんですけど、ただそれを全部操るここなんだろうなっていう。じゃあ試合中に例えば片目見えなくなったとか、顎が折れたとして、途中でやめることは彼はないだろうとか、本当だからどっか危ないとこに行くってなった時、行かないといけない時とかに、誰か一人なんかお供連れてっていいって言うんであれば、クレベルを連れて行きたいって思うっていう、本当にもうこれで人生終わるかもしれないけど、誰か一人連れて行けるって思ったら僕は彼が浮かぶっていう、なんかなんだろう、ボロボロになってもお前殺してやるからなっていうのは絶対折れないっていう、NG 技かもしれないですけどっていう強さを彼は持ってますよねっていう。O primeiro serviço do Kleber foi bem engraçado, porque tinha um rapaz que a gente conhecia, e ele era tantoshi, né, de uma empreiteira, e ele tinha um cachorro, e esse cachorro ele não estava dando conta de levar o cachorro dele para poder passear todos os dias. E ele falou pro Kleber, você não pode levar o meu cachorro para passear? O Kleber falou assim, posso, né? Aí começou a levar o cachorro para passear, e o cara começou a pagar pro Kleber. O Kleber falou assim, nossa, só levar o cachorro para passear todo dia o cara vai me pagar? Aí o Kleber começou a levar o cachorro ali 2 vezes por dia. Aí o Kleber pegava a bicicleta, colocava o cachorro, saiu com o cachorro pra fazer o sampo, né? Esse mesmo tantoshi foi lá e pegou um telefone pro Kleber. Aí falou assim, pode usar esse telefone, né? Quando você precisar, pode, não tem problema, né? Aí o rapaz começou a usar, pagava o dinheiro pro Kleber levar o cachorro dele e ainda começou a pagar o telefone. Só que o Kleber ele começava a sair, ficava às vezes 1 hora, 2 horas andando com o cachorro. E ele começava a falar no telefone. Naquele tempo, a ligação era muito cara, né? Esse rapaz chegou lá em casa e falou pra mim só, conversa com ele pra ver se ele pode diminuir um pouquinho mais as ligações, porque tá vindo muito caro, né, a ligação. Ele trabalhou realmente levando os cachorros, depois trabalhamos ali pegando lixo, né, porque a empreiteira, na verdade, como vinha muito brasileiro, o pessoal jogava muito lixo bagunçado na cidade de Iwata. Então eles recolhiam os lixos, levavam para um lugar, separava e depois que a prefeitura vinha buscar esse lixo, né? Depois disso o Kleber começou a trabalhar numa fabriquinha, né, de pintura. Ali o Kleber também trabalhou um tempinho. E foi nessa fabriquinha de pintura que o Kleber conheceu o Dai, porque eles iam junto no Sogei, né? Então o Dai ia junto com ele ali e o Dai fala que o Dai chegava de manhã, ele Dai quieto ali no Mukai ali, né, querendo descansar, e o Kleber já entrava ali 5h30, 6 horas da manhã, já brincando e falando com todo mundo, sabe? E ninguém conseguia ficar quieto, e o Dai querendo dormir e o Kleber só falando, só ali, né? Eu acho que depois ali ele já foi pra Suzuki. Foi legal porque esse período da Suzuki foi quando a gente conheceu, né? O Hiro, né?
Kleber entrou para trabalhar na Suzuki e a gente já treinava jiu-jitsu. Então a gente começamos a competir, o pessoal começou a conhecer nós e a gente conheceu o Hiro, né? Aí a gente sempre ficava chamando os outros para ir treinar, né? A gente gostava do jiu-jitsu, então a gente queria que todo mundo treinasse jiu-jitsu também, né? Aí um dia o Hiro catou, e o Hiro morava com outro amigo dele. Esse amigo do Hiro, tipo, tinha mais de 100 quilos, ele era bem forte, né? Aí o Hiro falou assim, um dia eu vou com meu amigo treinar jiu-jitsu. Aí o Hiro foi. Aí o primeiro treino do Hiro ali, o Hiro também já gostou do jiu-jitsu, né? Então foi bem legal, né? Porque hoje a gente começa a olhar para trás ali, a gente vê todas as amizades que realmente, as lutas, né, realmente nos proporcionou, né? E naquela época pra gente poder realmente continuar se dedicando e treinando, porque a gente era só um sonho, né? O Kleber ainda não tinha se tornado profissional, né? E mesmo depois de se tornar profissional, ele continuava ainda fazendo bastante serviço de segurança, né? Porque precisava realmente ter esse complemento ali para realmente conseguir custear, né? Tudo que as despesas, as inscrições, né? E as passagens. O Kleber um dia estava trabalhando de segurança ali, teve um rapaz que era de outra nacionalidade, começou a dar problema ali, e o cara catou e saiu, né? Saiu correndo ali, tipo, eles começando a colocar o cara pra fora, tá? De repente o cara entrou no carro e o cara começou a sair, o Kleber começou a correr atrás do cara, com um outro segurança, e de repente o cara parou. O Kleber falou assim, meu, já que ele parou, então agora é a hora, né? Vamos enfiar a porrada nesse cara, né? Tipo, e de repente o cara sai do carro e o cara já sai com uma espada. Quando o Kleber olhou a espada, o Kleber falou assim, agora corre, agora volta. Então o Kleber começou a correr de volta ali e o cara com a espada na mão, né? O Kleber, tipo, ele sempre viveu realmente muito intensamente ali, né? Tipo, o Kleber nunca ficou medindo muito esforço, não. Tipo, não importava se a pessoa era maior, era mais forte. Se realmente tivesse que sair na porrada, o Kleber saía na porrada, né? Não tinha problema, né? O Kleber nunca realmente ficou fugindo de nada ali, né? Só que, de repente, quando o Kleber viu a espada, o Kleber falou, opa, agora a história mudou, né? Não tem como. Todo mundo sabe que o Kleber, né, ele sempre foi muito... Ele chega na academia, ele brinca com todo mundo, ele enche o saco de todo mundo, né? Mas ele sempre foi muito bonzinho. No entanto que depois que eu tive esse atrito no começo, antes de conhecer ele, né, que eu queria bater nele, depois dele ter abandonado, teoricamente, a família e ter ficado no Japão para correr atrás do sonho dele, né, ele começou a se destacar. E eu lembro que teve um dia que ele falou para mim, professor, eu quero um patch, né, o logo da academia, para colocar no kimono. Só que eu falei assim, meu, esse cara é muito ruim, ele perde tudo. E eu tinha acabado de chegar do Brasil alguns pets, né? Ele falou, quando que vai chegar o pet? Eu falei, ó, não chegou ainda, né? Logo que chegar eu te falo. Mas na verdade eu menti pra ele porque eu não queria que ele colocasse o pet, porque ele perdia, aí ele arranjava briga quando ele perdia, ele ficava bravo, né? Então na verdade eu falei, meu, ele não é um bom exemplo pra ficar representando a academia. Então eu não deixei ele colocar o pet da academia no kimono. Teve uma vez que a gente foi lutar o campeonato europeu. Quando acabava o campeonato europeu, nem eu sabia disso, tinha um torneio de país. Eles faziam um time dos Estados Unidos, um time do Brasil e fazia tipo um contra. E nesse ano eles chamaram o Kleber para fazer o time do Brasil. Só que era um campeonato de equipe, era 5 contra 5, mas não tinha divisão de peso. Então, tipo, eles só numeravam aqui os 5 e daqui os 5. E aí, na época, o Igor Silva chamou o Kleber para fazer parte do time do Brasil. E aí o Kleber me perguntou, eu falei, porra, tem que ir, vai lá, aproveita. E aí, na época, o time da Lord Arvin era muito forte. Então, tipo, veio o Keenan, veio o Jackson, tinha um cara que era bem gordão, grandão, de barba. E aí teve até um que era faixa roxa, campeão peso médio europeu também, ele também entrou. Então praticamente o time americano era o time da Lord Arvin. E aí tipo, tinha peso leve, tinha peso médio, tinha meio pesado e tinha um pesadíssimo. E aí eu falei brincando assim com o Kleber, falei, mano, do jeito que você é sortudo, você vai pegar o pesadíssimo na primeira luta. E aí foi muito engraçado, porque quando chamou 1 com 1, 2 com 2, aí o 3 com 3 era o Kleber justamente pro gordão. Na época esse gordão devia ter, sei lá, uns 130, 140 quilos, porque ele não era só gordo, ele era muito alto. Ele devia ter 1,90 m. O pessoal do jiu-jitsu na época de 2010 a 2015, ele era um cara muito polêmico, ele brigava muito nas lutas, assim. Às vezes ele perdia, não saía do tatame, ele foi um cara bem polêmico.
E aí o Kleber, durante a luta com ele, o Kleber tomou uma chave de polícia. E aí ele pegou o braço do Kleber e saiu empurrando assim o Kleber pra trás. E aí eu falando pro Kleber, falei, Kleber, tem que virar. E o Kleber foi falar, tipo, não pode falar isso em português, mas o Kleber falou, fudeu. Aí o juiz deu, aí o Kleber, não deu não. Aí o cara ficou segurando, não, ele bateu. Aí o Kleber falou, não dá pra sair, deu, tá bom. Aí foi muito engraçado, porque a gente começou a rir muito, talvez os japoneses não vão entender, né? Mas o fudeu e o deu são tipo palavras muito diferentes, mas a galera brasileira vai entender. E aí, tipo, foi muito engraçado. A gente foi embora, o Kleber ficou muito chateado nesse dia, a gente tava indo embora andando, e a gente conversando assim, falando sobre os assuntos do campeonato, e aí teve uma hora que o farol fechou, os pedestres passar, não podia passar. E eu e o Toshi distraído, a gente parou, ficou conversando e a gente parou. E o Kleber distraído, mexendo no celular, ele foi andando. De repente ele parou no meio da rua, o carro quase atropelou ele. E a gente, Kleber, ele parou, o carro parou bem pertinho. Em Portugal, quem já foi pra Portugal sabe disso, os portugueses eles são muito mal educados, eles são, tipo, xinga muito assim. E aí os caras, presta atenção, filha da puta, não sei o que, xingando o Kleber assim. E a gente ficou rindo, porque a gente viu toda a situação. E aí a gente foi pro hotel, aí foi muito engraçado, porque quando a gente chegou no hotel, o Kleber chegou cansado e ele tava com uma jamba, uma jaqueta. E aí ele foi deitar na cama dele, assim. Aí ele deitou, a gente conversando, não sei o que, vamos sair pra comer. E aí ele pôs a mão assim e ele foi levantar. Aí quando ele levantou, ele olhou, ele falou, mano, o que é isso? Aí ele cheirou assim, ele falou, tipo, mano, vocês deixaram a janela aberta do quarto do hotel? Algum pássaro, né, alguma pomba veio aqui e cagou, tipo, na minha cama. Aí eu falei, mas é cocô mesmo? Aí ele, não, é cocô, cheira aqui. Eu falei, não, que cheira aqui, sai embora. E eu e o Toshi ficou, porque tinha a cama minha, a do Toshi, a do Kleber e a do Hiro. Aí a gente falou, mano, hoje você tá muito azarado, né? Tipo, o gordão quase te matou, você quase foi atropelado. A pomba tinha 3 camas pra deitar, pra cagar, ela cagou logo na sua. Aí o Toshi olhou assim pras costas dele e falou, Kleber, não é que a pomba cagou na sua roupa, alguma pomba cagou em você. Acho que a gente tava andando na rua, alguma pomba cagou, na cabeça dele tinha cocô, a blusa tava tudo cheia de cocô. Aí eu falei pra ele, nossa, Kleber, hoje é seu dia de azar, né? Perdeu o campeonato, quase morreu atropelado e a pomba cagou na sua cabeça ainda, velho. Acho que esse foi um dos dias assim que a gente mais riu de todos assim dele, foi esse aí. Quando, nessa época, né, a gente não tinha patrocínio, então a gente era faixa branca, era faixa azul, e o Sakamoto ele já tinha a Buterrier, né? E às vezes o Sakamoto ele chegava com a sopa da Buterrier, e às vezes o Kleber falava, Saka, essa roupa aqui é muito bonita, né? Aí ele começava a ir lá e pegar, vestir a roupa do Saka. O Saka, não veste a minha roupa, não veste a minha roupa. Aí o Kleber, não, Saka, mas fica bonito em mim, isso e aquilo. Aí de tanto ele ficar falando pro Saka, o Saka, tá bom então, pode pegar essa pra você. A Buterrier, a gente sempre realmente teve um carinho muito grande pela Buterrier, né? O Sakamoto ele treinava com nós ali, a gente via realmente esse esforço do Sakamoto. O Sakamoto ele começou a trabalhar pro caminhão, depois ele teve os primeiros kimonos, ele começou a vender os primeiros kimonos dele, depois ele montou a loja dele, então a gente foi acompanhando, né? E a gente queria realmente vestir a roupa da Buterrier, a gente queria ser patrocinado pela Buterrier, né? Então foi bem legal, porque a gente conseguiu ter o Sakamoto realmente ele como essa referência também para nós ali dentro do tatame também. Então eu vejo que hoje em dia a Buterrier é mais que realmente um parceiro, então a gente realmente viu realmente esse crescimento e tem um carinho muito grande também. なんだろう、北海道でこのサトシと一緒になった時はちょっと本当に面白かったですけど、オーバーしてたじゃないですか。はいはい、体重オーバーの時ありましたね。そう、あれもずっとなんか一日中サウナ付き添ったり、はい、減量してたっていうのはまあ聞いてたんですけど、はいはい、ずっと本当ギリギリまで一緒にサウナ入ってた。はいはいはいはい、はい。彼全然汗出ない。私はすごい汗出たけど、減量ができなくて、はい、でやっぱこう。やっぱ落ち込むじゃないですか、はいはい、公開計量に向かうこのバスの中でもまあすごい不意義だったんですけど、はい、本当に、ある意味彼はもう普通だったんで、サトシは
計量馬したことあるみたいな感じでね、うちのセコンドに聞いてたぐらいなんで、今それ聞くかみたいな、すごい冷静でしたね。だからもう2個隣ぐらいでこうクレベラもこうもう本当にそれはなるでしょうけど、なってて、その2個隣でうちのセコンドにオーバーしたことあるって僕も試合前でしたけど、今それ聞くかって僕は聞いてましたけど、僕はそのお客さんの席とバックヤードのちょうど中間のあたりにいました。で、わちゃわちゃしててと思ったら、あれってうちの陣営だねってなって、で僕さーっととりあえずそっち行って、でまあ雰囲気じゃないですか。なんでなんだろう、言い合ってこう突き飛ばされたっていうのは後から知ったんですけど、でなんかでその時聞いたらなんか手を出されたなんだったっていう話をしてて、でちょうどポルトガル語でなんか多分喋ってたのかな、これはただごとじゃない雰囲気だなと思って、クレベルはだからずっとこうなってて、で急にドンみたいな感じで立ち上がって、早歩きでこうバックヤードに向かっていったんで、いやこれは良くないぞとでもこれどうすんと思って見て追いかけていったら、パトリッキーを見つけて、なんか喋ったと思ったら蹴っ飛ばして、でそっからもうスタートちょっと覚えてるので言うと、パトリシオがだからKO 負け直後だったんですね。まだ裸でこのはーってなってたのに、そのお兄ちゃん蹴っ飛ばされてクレベルに殴りかかりに行ったのを覚えてるおお、やっぱテストステロン高えなっていうあれだけこういろいろ積み重ねて、もう今チームもねお金もあるだろうし、その中でもやっぱそこのね元のそこの爆発っていうのがなくならないんだなっていうのは強いなと思いましたこれは強えわそりゃっていうこのだからファイターってある意味世間的にはもうね100ゼロでダメですけど、ただファイターの強さというのはそういう部分ですよね。格闘家同士ですからね。格闘家同士ですね。真似すんなよとは言いたいけど、いいものは見ました。そういう意味では。所詮バトルだぜっていうこれなんかで落ち着いたと思ったら、でまた兄弟がブチギレ出して、でこうセキュリティみんないるんですけど、セキュリティ全員もう吹っ飛ばされてるんで、おいセキュリティを一番だからセキュリティになってたのはマルキーニョスですよねっていう。で彼がパトリッキーを押さえつけてたんで、逆に彼しか押さえつけれてなかったですからね。で一旦落ち着いてたんでその時は、切れてまた騒ぎ出して2人が、しかも上裸で、僕とこの山庭がちょうどこう2人でこうやって喋ってる時だったんで、でブワーっといって一瞬こっち見てピタッと止まって、そしたらまた行ったんですけど、多分ブルテリアと盆栽のロゴでお前らっていうのあったんでしょあの日はだからエキサイティングでした。マルキーニョスもなんか出血しましたからね。そうなんですね。Eu acho que dos princípios da arte marcial, a tradição, eu acho que são alguns fatores que são diferentes, né, que alguns professores não passam. Mas eu acho também que eu como professor, como faixa preta, o poder que eu tenho é exatamente o poder de dar um norte pro meu aluno. Então não é só ensinar luta, não é só ensinar golpe, não é só ensinar técnica. Então o Kleber para mim ele é o maior exemplo disso, né? Como eu falei, de dedicação, de correr atrás do sonho, dele acreditar nele e exatamente no que a arte marcial proporcionou e no que nós como professores dele proporcionamos. Ele era um menino muito, né, que não gostava de ser contrariado, mas através da arte marcial a gente conseguiu, né, eu tive problemas dele com o irmão dele treinando, um não gostava de perder pro outro, de eu suspender eles, mas ele foi uma fase que eu fiquei no Japão, que eu fiquei sozinho, ele era o meu melhor amigo, então às vezes eu tava lá em casa, batia na porta, era ele, me chamando para ir comer, para passear, enfim, porque eu não tinha ninguém. E aí eu pude começar a entender mais sobre ele, e aí eu acho que a gente canalizou, né? A gente colocou essa coisa, esse ímpeto que ele tinha, esse negócio para dentro da luta, né? Então eu acho que esse foi o momento, esse foi a transição. Então foi eu como professor poder dar o direcionamento, né? E dar a disciplina para ele. Então isso é a maior prova, e até hoje, né? Quando ele vai fazer qualquer coisa, quando ele toma qualquer atitude, ele tem a preocupação às vezes de falar para mim, de pedir desculpa, como agora recentemente, né? A gente teve um problema aí dentro do MMA, então ele ligou para mim, contou o lado dele, explicou, então eu acho que isso é um respeito. Então eu acho que através da arte marcial a gente conseguiu moldar a cabeça dele, direcionar ele pro lado correto das coisas. Então eu acho que isso também é uma outra parte que a arte marcial pode proporcionar pro aluno. E a gente como professor tem essa obrigação, né?
Então de repente, como eu falei, ele é dedicado, então de repente em alguém que a gente sabe que por vias normais jamais teria a condição de ser um escolhido para falar, esse cara vai ser bom, né? Então a gente teve que moldar ele, né? De olhar para ele e falar assim, não, olha, você tem que ir embora, e o cara falou, pô, mas esse é meu sonho, e a gente acreditar no sonho dele e fazer com que ele realize esse sonho, né? E a última parte, eu acho que é exatamente essa coisa dele ser um menino talvez indisciplinado, briguento, e a gente, através, mais uma vez, da arte marcial, conseguir moldar ele. Então aquele menino com todos esses aspectos negativos, hoje poder falar que é o número 1, né, no Rising, é o menino que viajou o mundo através da arte marcial, realizou o sonho, e tenho certeza que vive a vida que sempre sonhou e que muitas pessoas talvez não consigam chegar. Então eu acho que isso é o mais legal. Aí é o que eu sempre falo, né? Eu acho que tipo, quando a pessoa tem personalidade, falar, muita gente não acreditava, mas as pessoas que não acreditam, talvez sejam as que não vejam você trabalhando. Porque quando você trabalha duro, é questão de tempo. Tudo é questão de tempo. Então, falar assim que tipo, ele não tinha potencial e eu não acreditava nele, é hipocrisia, é mentira, porque, igual eu falo, quando você trabalha duro, isso é pra tudo, pra qualquer tipo de trabalho. Quando você trabalha duro, as únicas pessoas que não vão acreditar é aquelas que não veem você trabalhando duro, porque se você trabalha, você se empenha, você ama o que você faz, você gosta do que você faz, é questão de tempo pra você alcançar o sucesso, né? Então, tipo, e o Kleber, tipo, morou comigo, a gente treinava o dia inteiro, então eu tinha absoluta certeza. Tanto eu, como todos, como o Kleber, eu não sabia quando, mas eu sabia que ia acontecer. Uma hora ou outra ia virar a chavezinha ali, e isso é muito engraçado, porque hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, assim, eu já pensaria 2 vezes, porque hoje eu já não tenho mais idade para errar, para perder tempo. Mas naquela época não tinha esse pensamento de deitar na cama e ficar pensando assim, será que as coisas vão acontecer? Tá difícil, será que vai demorar muito? Não tinha isso. Eu sabia que uma hora ia acontecer, eu só não sabia quando. Então, tipo, eu acho que falar que eu não acreditava nele no Toshi é mentira, porque a gente trabalhou muito duro. Então, eu falo bastante isso. Talvez nem a nossa família, nem nossos pais, nem nossos irmãos sabem o tanto que a gente trabalhou e tudo que a gente passou para conquistar tudo que a gente tem hoje. Eu com as academias, o Toshi com os títulos dele, o Kleber com os títulos dele. Então, tipo, eu sabia que era uma questão de tempo. Eu acho que a diferença maior realmente assim, foi essa persistência, né? E o ambiente, né? As pessoas que estão realmente em volta de você, né? Eu acredito que o Marquinho, o Dai, o Satoshi, né? Pelos fatos realmente dele sempre viver muito isso, né? Isso inspirava muito o Kleber também, né? A gente tem essas referências, né? Hoje em dia o Toshi no Jiu-Jitsu sempre foi essa referência para nós do Jiu-Jitsu, né? Então quando você começa a ver os resultados que o Toshi tem, não é em vão, né? Os resultados que o Toshi tem realmente são frutos de muita dedicação, né? Eu falo que realmente o Toshi ele pode lutar um campeonato no domingo. Na segunda-feira ele tá lá na academia, ele tá treinando de manhã, ele tá realmente fazendo tudo o que tem que ser feito, né? Então, pelo fato do Kleber tá morando junto com eles ali, vivendo junto com eles, eu acredito que realmente esse ambiente realmente foi inspirando muito o Kleber e mostrando que ele não podia realmente desistir, que ele tinha que continuar realmente persistindo, né? Só a única coisa que eu desejo é que ele continue realizando o sonho dele, que através, assim como meus irmãos, através dos olhos dele, através da vida dele, eu me sinto realizado de ver ele um cara bem sucedido, proporcionando um conforto para a família dele através da arte marcial. E que essa fama, todo esse dinheiro, tudo aquilo que ele está conquistando não mudou ele continua sendo um garoto humilde, né? Quando eu chego no Japão, ele faz questão de vir aqui, fazer aula comigo, de estar comigo, da gente conversar. Agora ele, juntamente com o Sakamoto aí, montou uma academia em Nagoya, mas ele fez questão de sentar comigo, professor, olha, como que a gente vai fazer? Eu quero usar o nome bonsai, como é que eu vou fazer, sabe? Então ele ainda continua tendo todo aquele respeito. Quando ele tem algum problema, ele me liga. Quando ele acha que ele comete algum erro, ele pede, ele me comunica, ele fala comigo. Então eu acho que esse é o mais importante, ele não perdeu as raízes, né? E o respeito, independente de onde ele está, o respeito dele continua mesmo. Então, parabéns e que ele continue
independente de como for a vida dele, como for daqui para frente, né, que ele continue sendo esse mesmo menino, né, com essa mesma mentalidade, com esse bom coração e com esse respeito que ele tem não somente com a família, mas com a equipe, o carinho e o amor que ele tem com todos nós, né? Todas as vezes que vocês verem, ele vai lutar, ele carrega uma camiseta e os dizeres do meu pai. Então o carinho e respeito que ele tem com a família, com meu pai, com a equipe, é uma coisa que é impagável. Então eu sou muito grato por ele, que Deus abençoe ele e ele continue sendo esse menino que pra mim vai ser sempre o burrão. Gostaria de parabenizar, né, por todo o sucesso. Eu acho que a família, a equipe, temos muito orgulho de tudo que você conquistou na sua vida, né, de tudo de bom que você está proporcionando, de ver suas realizações é algo que deixa a gente muito orgulhoso. Parabéns por tudo que você conquistou. Acho que, tipo, uma das coisas muito engraçada do Kleber assim foi o diferencial dele, que é uma coisa que eu respeito muito, é a personalidade dele. Ele é um cara que tem uma personalidade muito forte e é muito engraçado porque às vezes até a família dele assim, né, quando ele faz alguma coisa assim que tem que corrigir ele assim, puxar a orelha dele, a família dele pede muito pra mim. E então a família dele mesmo assim, eu sei disso, que tipo ele tem muito respeito assim por mim. E esse respeito é muito mútuo, porque a gente passou por muita coisa difícil, mas é muito engraçado. Eu e o Tocho Kleber, a gente morou no mesmo apartamento durante 8 anos. 8, quase 9 anos. Mas a gente nunca teve problema entre a gente. A gente nunca brigou. A gente nunca ficou sem se falar. Às vezes mesmo quando tinha algum problema assim, a gente nunca tipo discutiu, a gente nunca brigou. Às vezes quando o Tocho falava alguma coisa que eu estava errado, eu sempre respeitei mesmo sendo mais velho. E vice-versa, assim, às vezes quando eu chamava a atenção no Kleber de alguma coisa, ele tipo nunca levou isso por um lado pessoal. Ele sempre, acredito que ele sempre viu assim que era uma coisa pelo crescimento pessoal dele. E durante uma fase difícil, na época da crise do Japão de 2008, na época que teve o tsunami em 2011, que foi uma coisa muito próxima ali, eu lembro que os pais dele foram embora. Na época ele tinha uma namorada também que foi embora pro Brasil e ele acabou ficando sozinho comigo com o Tocho aqui. Então, tipo, os pais dele, muito familiar dele, até os amigos dele, assim, né, o pessoal da academia falava muito assim pra ele, né, porque a verdade é que eu e o Tocho e o Kleber, a gente não tinha um salário, a gente não tinha uma renda fixa. Então, tipo, a gente não tinha estabilidade financeira nenhuma. Então as pessoas falavam muito isso pro Kleber, assim, falavam, por que você não vai pro Brasil, ficar com a sua família, a família é importante, por que você não volta pra ficar com a sua namorada, você vai perder sua namorada, e lá você consegue ser lutador. Então, tipo, eu nunca cheguei pro Kleber e falei assim, não vai embora, fica aqui que eu vou te fazer campeão, Kleber, não vai embora, fica aqui porque as coisas vai dar certo, espera, é uma questão de tempo. Isso foi uma coisa que ele teve muita personalidade dele sozinho, enxergar o que ele queria e persistir. Então, tipo, acho que a maior qualidade do Kleber é isso aí, a personalidade dele. E o dia que o meu respeito aumentou por ele, assim, de todos, é uma história que ninguém sabe. Acho que só eu mesmo sei, porque nesse dia nem o Toshi foi. Na época o Toshi tinha nascido a primeira filha do Toshi, e o Toshi foi pra luta dele na Polônia, quando ele disputou o primeiro cinturão do KSW. E é o segundo maior evento de público de toda a história, né, do MMA. Foi num estádio de futebol, quase 60 mil pessoas, e o Kleber lutou com um polonês dentro da Polônia. Então, tipo, era um ginásio inteiro, todo mundo de camisa vermelha e branca, assim, mas, tipo, se olhava, assim, não tinha uma camiseta amarela do Brasil. E eu fiquei muito preocupado do Kleber sentir a pressão, porque o adversário que era o dono do cinturão, o Kleber era o desafiante, então era tipo um país inteiro contra a gente, só eu e ele. E nesse dia uma das coisas que eu me preocupava muito era do Kleber travar ali na luta, né? Tipo, de sentir a pressão do evento. O evento era um evento muito grande, era televisionado ao vivo pra televisão. E foi até engraçado, porque logo que a gente chegou no aeroporto, assim, a gente foi passar na imigração, e aí os policiais, todo mundo já sabia que a gente ia fazer parte do evento. Quando a gente andava na rua, assim, todo mundo falava, vinha conversar com a gente, tirar foto com ele. Então ali eu já tomei mais ou menos uma noção da dimensão que ia ser. E aí foi muito engraçado, porque ali foi onde, tipo, pra mim, assim, eu vi que o Kleber era o cara mais diferenciado de todos, assim.
O Kleber em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, da hora de aquecimento assim, eu vi ele nervoso ou tenso. A única coisa que ele falava é tipo, hoje eu vou estragar a festa deles. E aquele dia, pra mim assim, é até emocionante de falar, porque aquele dia eu vi que tipo, o Kleber é realmente verdade. Fico muito feliz, né, de ver hoje em dia os resultados que o Kleber conseguiu alcançar, né, o homem que ele vem se tornando, né. Agora, pelo nascimento também do Rio, né, do Davi, então eu vejo que realmente como isso também vem amadurecendo muito mais ele, né. E eu fico muito feliz, né, porque eu vejo que realmente as conquistas que ele tem pra mim também são realizações minhas também, né, como irmão, né, de ver realmente ele conseguir tudo isso, ele não ter desistido, né. Então isso é uma lição pra mim, é uma lição pra todo mundo, e que ele venha a cada dia que passa, né, realmente se superar mais, continuar realmente se dedicando, e que ele venha defender esse cinturão ainda por muito mais anos também, né. Então você pode ter certeza que vou estar sempre torcendo por você, né. Eu sou seu fã número 1, né. Que Deus te abençoe, que você consiga, né, realmente realizar todos os sonhos que você almeja, né? E fico muito feliz de ver agora você de novo com o cinturão do Rizin, e tudo realmente o que vem acontecendo na sua vida. E isso nos mostra que realmente existe um tempo para todas as coisas, né? E o seu tempo chegou, né? A sua hora chegou. Tá? Parabéns por não ter desistido, parabéns por todo o esforço, por toda a dedicação. 本当多分彼らがいなかったら今のこの環境はありえないというか、今 MMA に出てることはまずなかったでしょうね。その身の回りに MMA の環境がなかったのも正直あるし、僕をこの MMA をこうなんだろう始めるきっかけを作ってくれた恩人としかもう言いようがないですよね。だからまあ本当にもういいよっていうまでお付き合いします。だから心の底からありがとうと、muito obrigado。